bom que nós estamos mais um dia juntos, exaltando e louvando o nome do nosso Senhor. Você que é o nosso convidado, às vezes você não conhece a nossa igreja, mas acabou conhecendo a nossa igreja através dessa página no YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Venha aqui louvar junto conosco. Coloque o seu nome. Nós queremos entrar em contato com você, caso você gostaria que nós dessemos essa continuidade ao relacionamento de você com a igreja. E você que é meu irmão, minha irmã, que está aí em casa, seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos juntos para a glória e honra do nosso Senhor. Nesse momento, coloque a sua vida na presença de Deus. Sabia que em cada culto o Senhor está presente? Sabia que Ele falou, Jesus falou, não interessa quantas pessoas, onde tem mais dois ou mais reunidos em meu nome, eu estou ali. O que Ele queria dizer pra gente, eu não vou desamparar vocês, eu estarei sempre com vocês. Então nesse culto que nós vamos prestar a Deus, nesse dia, Ele pode fazer algum milagre na sua vida, Ele pode transformar o seu coração. A música que nós vamos cantar diz que Deus, Ele nos conhece bem. Às vezes ficamos tanto tempo nos escondendo de Deus, porque pensamos que Ele não conhece os nossos corações. E aí nós estamos às vezes brincando com o Senhor, falando orações que nós não sentimos, vivendo vidas que não agradam a Deus. Mas Ele nos conhece bem, Ele sabe quem nós somos. Não tenha medo da presença de Deus. Ele está com os braços abertos, querendo receber o seu louvor. Ele está com os braços abertos, querendo receber o seu coração. Louve a Deus neste momento conosco e diga: Senhor, a minha vida está aqui, o meu coração está aberto para receber a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer de mim neste dia. Que através das músicas que nós cantaremos, através da Tua palavra, o meu coração seja transformado, porque eu sei, Senhor, que contigo é o melhor lugar onde eu posso estar. Então o Ricardo, ele vai cantar essa música. Enquanto ele canta, ore ao Senhor, se declare para Deus, fale palavras sinceras e diga: Senhor, tudo que eu estou falando para Ti é do fundo do meu coração, em gratidão a Ti. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de Ti. Tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Não vou me esquecer. Não vou desprezar o amor que Tu me revelaste.
de coração. Diga aí de coração. É de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não bastarem, como gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. É de coração que nós louvamos ao Senhor. É de coração que nós estamos na presença dEle. É de coração que nós abrimos o nosso coração. É de coração que nós não queremos nos esconder mais de Deus. Nós queremos ter um relacionamento verdadeiro e sincero com Ele. Porque o nosso Deus é o nosso tudo. O nosso Deus é o caminho no deserto. Mesmo em dificuldades, Ele é o nosso Deus. Ele é luz na escuridão. Quando nós estamos aflitos, quando nós não percebemos nem o que está na nossa frente, o Senhor, Ele nos ilumina os nossos pensamentos. Ele está aqui para mudar o seu destino. Ele está aqui para operar na sua vida. Ele está aqui para fazer milagres na sua vida. Creia nisso. Então nós vamos declarar isso. Nós vamos cantar ao nosso Deus, dizendo: Senhor, o Senhor é o meu tudo. O Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é a razão da minha vida. Eu entrego o meu louvor a Ti, porque eu tenho certeza, eu confio que o Senhor fará milagres na minha vida. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Declare. Deus de promessas, caminho
és a resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, está nos corações. Ele é a resposta. Tu és a resposta. Jesus, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus. E nós vamos continuar louvando o nome dele. Porque somente ele é digno de louvor, de honra e de toda adoração. Amém? Louve batendo as suas palmas. Somente ele é digno. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, Somente ele é digno. ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levante a sua mão. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que
sempre. Ao grande eu sou, ao que vive para sempre. Ao grande eu sou, a Jesus. Aleluia. Amém. Amém. O nosso Deus é o grande eu sou, nós confiamos nele. Ele é o nosso provedor. Tudo que nós somos hoje é por causa dele. Ele nos conduziu até esse tempo, querido. Nós não chegamos aqui porque simplesmente a vida nos trouxe até aqui. Deus está conduzindo a nossa história. Nós estamos vivendo no tempo exato que Deus planejou para nós. Nós somos seus filhos. Nós estamos aqui para viver esse tempo juntos, para enfrentarmos essa luta juntos, porque Ele está conosco. Ele não nos deixa em nenhum momento. Você tem experimentado a provisão de Deus na sua casa, o cuidado de Deus em sua família. Nós, queridos, como igreja, temos tentado ajudar os nossos irmãos, porque um irmão nosso não pode passar carência e nem uma pessoa que nós conhecemos ou que chega ao nosso conhecimento que ela está sofrendo porque não tem aquilo que comer. Nós devemos ser instrumentos de Deus, as mãos de Deus, para sustentar essas pessoas nesse tempo de carência, para ajudá-las nesse tempo de carência. Por isso nós temos o nosso Celeiro do Amor, a nossa campanha Celeiro do Amor. Eu quero convidar você a renovar o seu compromisso, a continuar contribuindo. Nós temos muitas pessoas que ainda precisam, outras que chegam até nós, necessidades diversas, pessoas que estão vivendo um momento em que precisam de uma mão que as socorra. Deus tem essa mão e essa mão é a nossa mão. Nós somos instrumentos de Deus para abençoar a vida dessas pessoas. Continue fiel no seu dízimo, na sua oferta. Nós precisamos continuar dando conta dos tributos, das contas, das responsabilidades da nossa igreja. E se você, querido, está passando por alguma necessidade, alguma carência, que você possa compartilhar conosco, para que nós então possamos tentar ajudá-lo no meio dessa dificuldade. As informações dos nossos dados e contas estão passando aqui, porque esse é o melhor jeito para você então continuar contribuindo, fazendo sua transferência ou depósito nas contas. Isso facilita para que você não precise sair de casa. Mas eu queria também nesse momento orar por você. Você está no nosso culto, você está se comunicando aí no chat, talvez você ainda não tenha colocado nenhuma palavra, mas essa é a hora de você colocar o nome da pessoa por quem nós devemos orar. Você sabe que o nosso culto é gravado, eu não estou tendo acesso agora ao chat, mas eu estou orando e o Senhor conhece essa pessoa. Agora, nesta hora, Ele já sabe quem é ela. Os nossos irmãos que vão ler esse nome estarão orando nesse momento junto conosco. Eu estarei orando também por esses nomes que estarão aparecendo. Coloque o nome dessa pessoa e nós estaremos orando nessa hora para que Deus abençoe a vida dela, para que Deus restaure a saúde dela. Vamos orar, queridos? Feche os seus olhos, peça para a sua casa se acalmar, para que nós possamos nesta hora orar juntos. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti uma vez mais. Estamos aqui unidos, Senhor, nesse momento, como comunidade, para pedir ao Senhor, para suplicar ao Senhor a Tua misericórdia, a Tua bênção sobre nós. Nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Nós sabemos, Senhor, de que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem o Senhor permitir. Então, Senhor, nós suplicamos ao Senhor a Tua ajuda, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Essas pessoas, Senhor, as quais nós vemos os nomes ali no chat, Senhor Deus, nós pedimos por cada uma delas, Senhor, que o Senhor tenha compaixão de cada uma delas. Talvez estejam internadas em estado grave, Senhor. Quantos nomes eu já mencionei ainda hoje para o Senhor, e o Senhor os conhece. Não é o fato de mencioná-los aqui nesse culto que vai tornar o Senhor mais favorável à causa deles, e nós sabemos, Senhor, que o Senhor as ama,
que o Senhor está cuidando delas também, mas elas estão enfrentando uma grande luta. Restaura, livra-as, Senhor, desse sofrimento, é o nosso pedido, é a nossa súplica em nome de Jesus. Cura essas pessoas, Senhor Deus, visite-as no leito onde elas estão, no CTI, na UTI onde elas estão, Senhor Deus, que tua mão de cura, Senhor, faça o milagre que elas precisam. Restaura, Senhor, a saúde desses que estão sofrendo, ainda que estejam em casa, ainda que estejam no processo de recuperação num quarto. Restaura plenamente a saúde deles, não só que estão com vírus, mas estão enfrentando câncer, estão enfrentando outro tipo de doença, Senhor, outra adversidade. Eu peço que o Senhor venha trazer paz aos lares dos nossos irmãos, Senhor Deus, que as situações difíceis, os relacionamentos complicados, Senhor, familiares, que o Senhor possa, Senhor, quebrantar o coração dessas pessoas, desses irmãos, e que o Senhor restaure a paz, a harmonia, o diálogo, que o Senhor traga perdão na vida dessas pessoas, Senhor Deus. Nós desejamos ver as nossas famílias restauradas e por isso suplicamos a Ti, a Tua misericórdia, Senhor, sobre nós. Tu tens todo o poder. Tua, Senhor, é toda a glória, Senhor. Nós queremos viver para Te honrar, Senhor Deus, e nós, de fato, não dependemos dessas respostas, porque o Senhor é o nosso bem maior, o Senhor é o nosso grande amor, e nós temos alegria, Senhor, em sermos chamados Teus filhos. O Senhor nos adotou e nós Te louvamos, Te agradecemos, Senhor, Te adoramos, porque Tu nos trouxeste até aqui, e nós só temos nesta noite, Senhor Deus, que esperar a Tua vontade. Anima o nosso coração, renova a nossa fé, para que a gente continue confiando no Senhor, esperando no Senhor. E nesta hora pedimos, continue falando ao nosso coração, ministra uma palavra, Senhor, do Teu coração para o coração de cada pessoa, de cada família. E se lhe aprouver nesta noite, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito possa convencer pessoas, transformar corações, salvar vidas, nós suplicamos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, nós falamos pela manhã coisas importantes e nós, nesta noite, queremos chamar sua atenção e eu queria compartilhar com você algo que eu estava percebendo nesses dias, ou pensando nesses dias. Que há 4 meses atrás, muita gente, talvez até você, não tinha a menor ideia do que era uma live, o que significava essa palavra, live, né? Nós, alguns ou a maioria de nós, é claro que já conheciam esse termo, mas essa transmissão ao vivo, onde a gente participa, onde a gente está no chat, escreve, e a pessoa vai dizendo, se isso daqui fosse uma live, eu ia estar agora, aqui fulano acabou de falar isso, seja bem-vindo Beltrano, porque é uma forma da gente participar, da gente estar junto com aquela pessoa que está longe de nós e está fazendo algo supostamente importante, e a gente está ali junto com ela, valorizando aquele momento com ela, ou interessado em ouvir o que ela está falando, né? Mas se em 4 meses você nunca tinha ouvido falar, ou não conhecia, ou não sabia o que era, agora você está aí quase todo dia assistindo alguma live, você está sendo atraído aí para a live do cantor, e tem gente aí vendo live de cantor sertanejo, e de cantor gospel, de cantor evangélico, tá vendo live do pastor, live do médico, do doutor, live da celebridade, do youtuber, né? Do ator. A gente está aí procurando coisas. Eu acho impressionante quem tem tanto tempo para ficar tão envolvido com isso, mas tem live de gente estranha também, né? Live de gente comum, gente desconhecida. É impressionante como a gente está interessado na vida dos outros. A gente está interessado na casa dos outros, porque a live na casa, sei lá, da Ivete Sangalo, porque olha como ela, a casa dela, a cozinha dela, porque eu vi um pedacinho de uma live dela e ela estava fazendo a live na cozinha. E
uma coisa que eu estava conversando com a minha sobrinha, teve um chinês chamado Yuan San, que ele fez uma live dele dormindo, querido. Então, uma live dele dormindo uma noite toda. Segundo ele, era para avaliar, para ele verificar se ele roncava, né? Mas para que botar uma live, né? Podia ter gravado. Bem, bendito, sabe quantas pessoas assistiram a live desse chinês dormindo? 18 mil pessoas assistiram a live dele dormindo. E aí depois o negócio ficou movimentado lá no canal dele, mas ele deu uma declaração que ele não ia fazer mais live dele dormindo. Sabe o que aconteceu? Entre os seguidores lá dele, as pessoas estavam inscritas no canal, ele perdeu 40 mil pessoas. Essas 40 mil estavam interessadas em ver ele dormindo, já que ele não ia dormir mais ao vivo para o mundo todo, elas saíram. Será que nossa vida, de alguma maneira, tem atraído pessoas? Será que o que a gente está vivendo como cristão é uma live interessante? Porque o povo quer ver até a gente dormindo, e a gente está falando de 18 mil pessoas. Ele até recebeu uma proposta de casamento de gente que queria morar com ele. Será que a nossa vida está atraindo? As pessoas estão acompanhando a nossa história, elas estão olhando para nós. Eu queria pensar um pouco sobre isso a partir do texto que nós estamos trabalhando em 1 Pedro 3. Se no culto anterior nós falamos que devemos estar preparados em todo tempo para compartilhar a razão da nossa esperança, que a gente deve buscar meios para ter mais conhecimento de Deus, conhecimento dos argumentos claros da nossa fé, que a gente deve buscar na leitura da palavra, para tentar explicar para as pessoas que nós temos uma esperança, explicar o Evangelho, compartilhar o Evangelho e explicar aquilo que nós cremos, para que outras pessoas sejam alcançadas. Nós falamos disso e eu continuo nesse texto de 1 Pedro 3, 15, 17, e que diz assim o texto: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Que mais uma vez a palavra de Deus fale ao nosso coração. Essa é a nossa súplica em nome de Jesus. Deixa eu considerar ainda com você, para completar essa ideia que Pedro está falando, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu leio o versículo 17 novamente. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Eu quero pegar esse contexto e trabalhar algumas questões que eu creio que são importantes para nós, para mim e para você. Diante desse quadro que Pedro fala, nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade, diante do que ele fala a respeito de sofrer por fazer o bem, é melhor do que sofrer por fazer o mal. A primeira possibilidade é que nem todo cristão, naquele tempo, conseguia de fato fazer o bem. Nem todo cristão estava vivendo uma vida íntegra, estava agradando a Deus. Eles certamente, então, porque não estavam fazendo o bem, quem não estava fazendo o bem, poderia estar fazendo o mal. E nessa comparação de Pedro, ou está fazendo bem ou está fazendo mal, não há um espaço para neutralidade. Eles certamente poderiam sofrer por causa do mal que estavam fazendo. Pedro está falando de sofrimento, né? Melhor sofrer, se eu vou sofrer, melhor sofrer porque eu fiz o bem. Agora, se você está sofrendo porque fez o mal, não é um sofrimento muito injusto, né? Que a consequência do mal é um sofrimento, uma dor. A dor é causada ou na outra pessoa, ou em outras pessoas, ou em você. E espera-se que em algum momento você sofra porque fez o mal, ainda que seja
um arrependimento e até um remorso por ter feito o mal. Para quem faz o mal, para quem faz algo errado, inapropriado, para quem faz algo que é injusto, pecaminoso, o sofrimento de alguma maneira é algum tipo de justiça que vem até você. E esse tipo de comportamento que poderá ou não trazer um sofrimento muito forte, porque tem gente que faz o mal e continua fazendo mal e vai fazendo mal por aí e não sofre muito não. Mas esse comportamento ou esse sofrimento, ele é também um mau testemunho. Então, na primeira possibilidade do cristão que não está fazendo bem e sim o mal, essa atitude, esse comportamento, ela serve para envergonhar o próprio cristão, porque ele é o indivíduo que deveria fazer o bem. Então, envergonha o cristão, mas também serve para afastar as pessoas do Evangelho, serve para afastar as pessoas de Deus. Ao invés de chamar a atenção para o Evangelho, o mal, o pecado, ele escandaliza o nome de Jesus, porque eu digo para o mundo, eu tenho um discurso, ó, sou crente, eu sou salvo, sou da igreja, eu faço parte dos cristãos aí, mas aí eu vou e faço mal. A pessoa olha assim, opa, esse tipo de religião aí, tô fora, esse negócio não é legal, porque ele diz um negócio e faz outro. Ele diz que faz o bem, mas ele está fazendo mal para com meu amigo, ou para um conhecido meu, ou nessa circunstância. As pessoas olham e dizem assim, opa, crente igual fulano, tô fora, a igreja dele não quero nem saber, porque do jeito que ele vive, ele é meu vizinho, eu estou escutando o que ele está ouvindo aqui. Rapaz, tem horas que eu tenho que falar assim, pelo amor, que isso, que tipo de música é essa? Que gritaria é essa aí na sua casa? Não, crente igual a ele eu não quero ser. A primeira possibilidade, então, naquele contexto, é de gente que está vivendo uma vida em que o mal era destaque na vida dela, em que o pecado era um destaque, então as pessoas talvez quisessem se afastar, ou as pessoas queriam se unir a ela para fazer o mal. Ou as pessoas queriam, e Pedro vai falar disso, né, que eles estavam insultando os cristãos, porque os cristãos não queriam mais viver na imoralidade junto com eles, que antes estavam vivendo juntos, faziam as mesmas coisas. Será, bendito, que você é um tipo de cristão que as pessoas querem se unir para fazer o mal, querem se unir com você para fazer aquilo que não devem? Será que você está nessa primeira possibilidade? Você é o cristão que não consegue fazer o bem. Você não chama a atenção de ninguém para as coisas positivas, louváveis, que honram a Deus, que você faz, mas sim para o mal. Mas há uma segunda possibilidade. A segunda possibilidade é o caso daqueles irmãos que viviam uma vida de santidade, zelosos na prática do bem, como nós falamos. Eles praticavam a justiça, eles faziam a vontade de Deus, eles faziam bem. Gente que tinha um compromisso com Deus. E aí, nesse caso, eles iriam sim atrair a atenção do mundo, das pessoas, para eles, para o que eles estavam fazendo, o interesse das pessoas. Pedro estava considerando que aqueles cristãos tinham um estilo de vida que estava incomodando as pessoas, incomodando o mundo, incomodando os governantes. E por isso eles estavam sendo perseguidos. A vida deles estava chamando a atenção, o jeito como eles estavam vivendo, estava atraindo as pessoas para olharem e observarem a vida dele. Mas, nessa segunda possibilidade, eu quero considerar com você que, de forma geral, eles estavam atraindo dois tipos de pessoas com dois tipos de comportamentos. Dois tipos de pessoas estavam sendo chamadas a atenção para a vida deles. O primeiro tipo de pessoa que se interessava pela vida dos cristãos era gente que se levantou contra os cristãos. Eles fizeram oposição à vida dos cristãos. Eles viram
a vida, o testemunho, o bom testemunho, e eles ficaram com raiva, com ódio dos cristãos. Meu querido, a mesma coisa acontece com a gente. Tem gente que olha a nossa vida, olha como nós servimos o Senhor e ficam com raiva, ficam chateados, eles não concordam, eles não aceitam, porque a gente está fazendo a coisa certa, eles não conseguem fazer e eles são contra a gente. Tem gente que vai criticar sua fé. Talvez você esteja passando por isso, gente tentando humilhar você, porque diz que você é um tolo em crer em Deus, em confiar em Deus. Gente que vai tentar ridicularizar a sua esperança. Tem gente que se converteu adulto, ou talvez quando jovem, que talvez tenha experimentado isso. Você tinha amigos, eles sentavam à mesa do bar com você, eles bebiam com você, eles se alegravam com você. Eles faziam as coisas erradas que você fazia. Se tinha um negócio, uma fofoca, uma briga, uma discussão, vocês estavam juntos lá. Ele era teu camarada, ele andava junto com você. Mas aí, você se converteu, aí você falou para ele que você agora é crente. E aí ele ficou sabendo disso. E você sabe que teve gente que nem acreditou que você era crente. Falou, isso daí está de conversa, isso daí não é nada. Eu duvido, essa pessoa aí não muda não. Isso daí não vale nada. Tem muita gente que caluniou você ou que vai caluniar você. Tem gente que não vai acreditar que você foi transformado, que você se arrependeu, que você agora é um servo do Senhor. Gente que está indignado com o seu comportamento. E aí, como eu falei, Pedro considera isso, 1 Pedro 4,4 diz isso, eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Então tem algumas dessas pessoas que elas insultam você porque eles não aceitam que você não queira fazer aquilo que eles estão fazendo. Eles estão falando mal no trabalho dos outros, você fala assim, puxa, eu não gosto, se for para falar mal, não queria. Quem é você agora? Quem é você para falar isso com a gente? Você é o santinho, não fala mal de ninguém. E elas começam a perseguir você. Cada errinho que você faz, ela vai lá e aponta o dedo. Tá vendo aí, ô crente? Tá vendo aí falando? Lá, disse que não fala, mas tá fofocando, tá fazendo aquilo. As pessoas estão observando sua vida, querido. Elas estão olhando o seu comportamento e elas estão achando estranho que você não quer mais pecar, que você não quer mais se envolver nessas questões, que você não quer mais maledicência, fofoca, que você não quer mais viver desta maneira. Mas vamos considerar, né, bendito? Tem uns de vocês que eram difíceis mesmo, hein? A pessoa não acredita que você mudou porque você era ruim, você era uma pessoa complicada, você era o pior da turma. Não acreditam porque realmente sua vida era uma vida que ninguém achava que ia dar certo. E certamente, bendito, quando as pessoas falarem mal de você, não acreditarem que você mudou, isso vai ser desconfortável, vai trazer dor, vai gerar sofrimento. E quando isso acontecer, quando falarem mal de você, o que você deve fazer? Como você deve se comportar? A sua reação diante dessas atitudes pode criar oportunidades para que essas pessoas se aproximem do Evangelho ou se afastem. A sua reação ou o sofrimento que você vai vivenciar, produzido pela perseguição, é só pensar, o sofrimento da igreja perseguida, ele abre portas ou ele fecha portas? O sofrimento diante daquela pessoa que fala mal, que nos persegue, quando a gente sofre, mas retribui com bem, ele abre portas para o testemunho. O que então Pedro vai dizer que você deve responder com mansidão e respeito, com boa consciência, você deve responder à razão da sua esperança. E é por isso que nós falamos anteriormente que você deve estar preparado, deve estar continuamente se preparando para poder então explicar, mas para poder então resistir. Quanto mais você se prepara, mais você conhece a palavra, mais ela fortalece você e mais você consegue ser paciente diante disso.
Você consegue passar pelo sofrimento sem revidar de forma inapropriada. E você consegue ter coragem para explicar por que você crê em Jesus. Você poderá explicar com argumentos contagiantes, de uma forma que a pessoa se sinta tocada, como Jesus transformou sua vida. Os cristãos, então, deveriam buscar ter uma conduta exemplar, deveriam buscar viver uma vida, ainda que não fosse perfeita, viver de uma forma íntegra e honesta. E aí Pedro diz que esse tipo de conduta honesta iria silenciar as calúnias. Aquela pessoa que estava falando mal deles, quando a gente fala mal, querido, a gente não fala mal para a parede, não é isso? Ninguém chama assim um muro e diz: ô muro, fulano, viu o que fulano fez? A gente, quando fala mal para alguém. A gente não. Você quando fala mal, eu quero não falar mal de ninguém. Para de falar mal dos governantes, querido. Eles são pessoas também. Aí ficou difícil, né? Será que tem um desconto para essa área? Político. Bendito. Quando a gente fala mal com alguém. A gente está falando de outra pessoa que geralmente não está presente, com outra pessoa. Então o que Pedro está falando, quando eles ficarem falando mal, caluniando vocês, dizendo que vocês são outra coisa, ou que fizeram o mal, eles serão envergonhados, ficarão envergonhados, porque a postura íntegra, honesta de vocês, vai fazer com que todos percebam que o que eles falaram contra você era uma calúnia. Não é isso que o texto diz? De forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Como? Você respondendo com mansidão, você respondendo com respeito, você não indo contra essas pessoas que foram chamadas a atenção para a sua vida, mas estão contra você. Contudo, tem um outro tipo de pessoa. Se o primeiro grupo é o que está contra a sua vida, foi chamado a atenção, mas veio caluniar você, veio falar mal de você, veio insultar você, tem um outro grupo, um outro tipo de gente que vai ser impactado com o seu estilo de vida. Eles vão olhar para você com interesse, eles vão se encantar com o seu jeito de ser, eles vão tentar discernir por que você é desse jeito, por que você tem esperança, por que você tem fé. A mudança na sua vida, querido, será tão marcante, ou foi tão marcante, tão visível, tão clara, que as pessoas vão querer saber o que aconteceu com você. O que foi que houve na tua história que fez você ser esta pessoa tão amável, tão boa, tão generosa? Não foi assim também na vida dos cristãos para os quais Pedro estava escrevendo. Quando ele diz no versículo 3:4, ele diz, olha, no passado, capítulo 4, versículo 3, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Vocês estavam fazendo aquilo que agrada às pessoas que estão contra o Evangelho, os inimigos de Deus. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras, e na idolatria repugnante. Pedro está falando, a vida de vocês era assim, era desse jeito, igual a vida dessas pessoas que estavam lá fazendo tudo isso junto com vocês. Vocês eram desse jeito, mas o amor de Deus os alcançou, mas vocês entregaram suas vidas a Jesus, mas vocês se arrependeram. E a transformação que Ele fez na sua vida foi tão profunda
que você abandonou esse comportamento, a libertinagem, a sensualidade, que você abandonou a bebedeira, as orgias, as farras, a idolatria. Agora você crê em Deus, o Deus verdadeiro, e esse comportamento e esse conhecimento afetou sua vida, mudou o seu comportamento. Você não é mais a mesma pessoa, você está sendo moldado pelo Espírito Santo, e cada dia que passa você está sendo transformado, se parecendo mais com Jesus. Eu ainda devo falar mais sobre isso, querido. Tem gente que vai ficar surpresa com você. As pessoas deveriam ter ficado surpresas com a transformação que Deus fez na sua vida. E elas estão interessadas em saber, elas não estão contra você. Elas estão atraídas por sua vida. Ela quer saber como você mudou, como você está diferente, como você melhorou. Menino, você era uma pessoa tão má, tão triste, tão fofoqueira. Você era barraqueira, você falava mal, você era contra as pessoas, você agia para prejudicar os outros, as pessoas que não gostavam de você ou erravam com você. Agora eu vejo aí você perdoando aquela pessoa que fez o mal. Eu vi, você está falando com ela, perdoando, a ajudou. Que coisa extraordinária. Essa pessoa vai ficar impactada com a transformação que você sofreu. Tem uma história que eu contei já para vocês. Aconteceu há muito tempo. Eu era um jovem, eu não lembro, talvez entre 20 e 25 anos, por aí. Uma época que eu cantava no Coro Atos. O Coro Atos cantava em muitos lugares da nossa cidade, outras cidades, e nós saíamos muito. Então, eventualmente, a gente conhecia as pessoas, e as pessoas conheciam mais a gente do que a gente conhecia elas, né? Você canta, você está lá na frente, você dá uma palavra. Eu fazia um personagem nessa época, então, que era uma esquete, e aí então as pessoas veem você, e aí é aquela coisa, né? A pessoa tem uma sensação que conhece você, ou então depois tinha um lanche, e as pessoas da igreja poderiam estar ali conosco e conversarmos. Como a gente ia em muita igreja, você não lembrava de todo mundo. Então, eventualmente, eu encontrava uma pessoa: tudo bom? Ah, sim. Ah, você é lá do Coro Atos, esteve lá. Eu lembro que nós cantamos aqui em Nova Jerusalém há muito tempo atrás, em algum congresso. E desse congresso tem gente: eu lembro do Coro Atos, você era daqui, você era novo. Eu era mais magro, tinha o cabelo comprido, usava rabo de cavalo nessa época. Bem, mas eu estava indo para casa, voltando do trabalho, de metrô. E eu não sei se, talvez no Estácio, ou uma estação depois, eu sei que eu estava no metrô que ia me deixar em Engenho da Rainha. Engenho da Rainha, eu acho. Para ir para casa. Não lembro qual é o nome da Vicente Carvalho, não lembro qual era a estação lá. Sei que eu estava lá dentro do metrô, o metrô não estava muito cheio, eu estava em pé aqui, nas portas fechadas aqui, e ali estava entrando um pessoal, e o pessoal estava vindo de lá, e de lá vinha um rapaz, e o rapaz veio, e ele veio me olhando, interessado assim, olhando para mim, com a cara de quem reencontrou alguém. Eu olhei para o lado, não tinha ninguém do lado aqui, eu falei: está olhando para mim, está olhando para, pensando aqui, né? Está olhando para mim. Está olhando para mim, me conhece de algum lugar, então. Não logo pensei assim: me conhece do Atos, que o Atos é o coro mais famoso do mundo. Não, claro que não, né, bendito? Mas geralmente a gente fala logo uma situação: não conheço, pode ser dessa situação de, bem, estou esperando, a porta abre a porta, ele vem na minha direção. E aí, cara, como é que você tá? E aí tudo bem, eu falei: o cara me conhece mesmo, ele me conhece, então, não, tudo bem, aí, como é que você tá? Tudo tranquilo. Aquele negócio, você não lembra da pessoa, não sabe o nome dela, você vai falar: e aí, camarada, como é que é? O que é legal mesmo? Falar assim: não lembro de você não, quem é você? De onde você me conhece? A gente não faz isso, né? Não faz isso porque é constrangedor, né? A gente quer fingir um pouquinho que a gente sabe. Vou lembrar, qualquer hora eu lembro, estou olhando para a cara dele, vou lembrar. Ele vai me dar uma dica, ele vai falar alguma coisa. Tem gente que é legal assim: eu sei que você não está lembrando de mim, meu nome é fulano, mas não foi o caso. Ele então falou: e aí, como é que você está?
Pô, que bom que te encontrar, cara, tá diferente e tal. Falei, diferente, é cabelo, né? Sim, diferente. Cresceu, rabo de cavalo e tal, né? Então, opa, não, beleza. E aí ele foi falando de coisas simples. Ele, olha, o que aconteceu, viu o que aconteceu e tal. Fomos conversando normal, o cara me conhece, o cara é crente, já estava tranquilo isso, é de alguma igreja. E aí faz tempo que a gente cantou lá e eu fiquei com essa ideia na cabeça e a gente conversando e o metrô enchendo. E ele aqui falando, eu falando menos, né? Para não dar fora de perceber que eu não estou lembrando dele, e ele falando, conversando, falando, irmão, falando, até que teve uma hora que a gente estava colado, gente do lado, que ele chegou no meu ouvido e falou, cara, tá diferente, hein, tá diferente mesmo, cara, tu lembra aquelas loucuras que a gente fazia? Meu irmão, aí nessa hora eu pensei assim, ele não me conhece, ele está confundindo, ele não me conhece. Aquelas loucuras, ele fez assim, aquelas loucuras que a gente fazia, eu falei, ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou, bendito, eu nunca tive nenhum problema com droga, que fique claro aqui, ele não me conhecia, ele estava me confundindo com outra pessoa, só que já tinha, sei lá, bendito, quantos minutos que a gente estava conversando. Como é que eu falo para ele agora? Rapaz, não sou eu essa pessoa aí não. Você se confundiu, eu nunca me envolvi com nada disso aí. Ele, cara, a gente era muito doido, lembra daquela garota, daquele negócio, daquele... Eu falei, cara, não sou eu, pensando, olhando para ele, seu doido, tá olhando no meu olho, como é que não sabe quem é esse teu amigo aí? Deveria ser muito parecido comigo, querido. E ele foi falando e pronto, próxima estação, vou descer. Como é que eu saio dessa situação? Vou embora, não falo nada. E eu imaturo, né? E aí eu pensei assim, eu vou falar para ele. O que eu falei para ele, bendito? Eu falei para ele um pouquinho antes de descer. Falei, meu amigo, sabe por que eu estou diferente? Porque eu encontrei Jesus, Ele me salvou, Ele transformou minha vida e eu me libertei. Ele falou, caramba, por isso que eu estava desconfiado, eu achei você muito diferente. Eu falei, por que tu não falou antes? Porque aí pelo menos me dava um contexto para eu dizer, não sou esse cara. Ele falou, caramba, por isso que tu tá diferente, cara, eu deixei as drogas, eu abandonei tudo, e eu sou de Jesus agora, e você tem que entregar a sua vida para Ele, e um abraço, foi bom te ver, eu vou embora. Saí e fui. Querido, fui subir na escada falando, meu Deus, o que eu fiz? Que mentirada foi essa? Como é que prega o evangelho com mentira? Como é que esse cara não reconhece uma pessoa? Bendito! Você imagina que Deus pode mudar a tua vida de tal maneira que as pessoas chegam para você, olham para você, ficam olhando teu olho e falam assim, você está muito diferente, você é outra pessoa, você está completamente transformado, eu estou olhando para você, eu não enxergo mais a pessoa que você era, não há mais sombra daquele homem triste, daquela mulher amargurada. Há uma alegria em você, há uma esperança em você. Eu quero conhecer o Deus que você conhece. Você imaginou você ser transformado de tal maneira que as pessoas chegam e olham no teu olho e falam assim, cara, você é outra pessoa. Tem algo novo em você e você poder falar, olha, Jesus Cristo mudou minha vida. Não uma mentira igual eu falei, Deus me perdoou pela sua misericórdia. Não faça isso, não precisa de mentira, de nenhuma mensagem mentirosa para pregar o Evangelho. Precisa da verdade, o que Deus fez na sua vida. Amado, nossa vida deve ser tão impactada pelo amor, pela graça de Deus, transformada pelos nossos encontros com Deus. Primeiro e mais importante encontro foi o dia da sua conversão, quando ele transformou sua história, mas ali ele começou um trabalho, o processo da santificação, foi moldando sua vida, foi transformando você, e cada dia, todo dia, se você tiver um encontro com a palavra de Deus, com Deus da palavra, e você tiver um encontro em que a oração se transforma num momento de confissão, de adoração, e você é transformado diante de Deus, as pessoas a cada dia vão encontrar com você e todo dia falam, tem algo diferente, você está inconstante, você é uma metamorfose ambulante, você não é mais o mesmo. Cada dia que eu encontro com você é algo novo, você tem uma palavra nova, você tem
um olhar diferente, você está mudando para melhor, porque Deus está trabalhando na sua vida. Ruim, bendito, é quando as pessoas encontram com a gente, depois de 10 anos, 15 anos, encontram, conversam um pouco com a gente, falam assim, puxa, que bom, rapaz, você não mudou nada. Se é pela cara, positivo, estou jovem ainda, mas tem gente que não fala que você não mudou nada, mas pensa, porque o que você está falando são as mesmas coisas, bobas, ingênuas, imaturas. Logo se percebe que você não tem andado com Deus, e a pessoa pensa que não mudou nada. Não que a gente tenha que julgar o outro, mas isso acontece. Quantas pessoas não encontraram com você e falaram, não mudou nada. É a mesma pessoa. Essa quarentena vai passar, tem 90 dias, 100 dias que eu não te vejo. Vou te encontrar, vou conversar e a primeira coisa que você vai fazer, falar mal de alguém. Falar mal da igreja. Tanta igreja voltou, a nossa não voltou, porque você não mudou nada. Porque você está sem se encontrar com aquele que transforma a nossa vida. Você não está buscando nele, você não está buscando em Deus, no Espírito Santo, a transformação que você precisa. Então as pessoas não estão interessadas na sua vida. Elas não estão impactadas com a transformação, porque não há transformação. Aliás, tem gente que encontra com algumas pessoas e diz assim, coisa ficou ruim para você, hein? Ou pensa assim, meu pai, essa pessoa era um pouquinho melhor, que pessoa amarga. Que pessoa inconveniente, que pessoa conflituosa, que pessoa tensa, que tudo é um problema. Nós temos que melhorar e não piorar. De uma semana para outra, de um dia para o outro, quanto mais encontros transformadores você tiver com o Espírito Santo, com o nosso Deus em oração, com a sua palavra, mais Ele transforma a sua vida, mais Ele faz com que você seja parecido com Jesus. E aí as pessoas vão ser atraídas a você, e aí Ele vai colocar oportunidades para que você possa explicar para elas a razão da sua esperança. E aí seu testemunho vai trazer essas pessoas para o Senhor. Eu quero falar mais sobre isso, mas eu não quero dar continuidade agora. A gente vai continuar com esse mesmo texto no próximo encontro, no próximo culto, mas eu quero terminar orando por você. Quem sabe, querido, você é uma dessas pessoas, você está aqui ouvindo esse culto, esta mensagem, porque alguém convidou você, e agora, bendito, você está falando, eu quero ser esse tipo de gente. Olha, eu conheço alguém que é como o Senhor falou, eu tenho observado a vida dela. Aliás, ela até me convidou para assistir esse culto. E eu quero ter o mesmo Deus que ela tem, eu quero servir ao mesmo Deus. Agora, bendito, talvez você esteja aqui e você nunca viu o exemplo de alguém que tenha te chamado a atenção. Sabe o que eu quero te pedir em nome dos seus amigos que são crentes? Perdoe eles. Nos perdoe, porque às vezes a gente está tão distraído com a vida, está tão descompromissado com Deus, que a gente não vive essa vida que chama atenção. Então eu quero te dizer que Deus ama você, que mesmo que não tenha uma vida para te chamar a atenção, o Espírito Santo chama a sua atenção e chama o seu nome nesta noite. Ele quer salvar sua vida. E se você quer entregar sua vida a Jesus, nós queremos te ajudar, nós queremos conhecer você, ainda que virtualmente. Coloque uma informação, diga, eu quero entregar minha vida. Escreva aí no chat, eu quero entregar minha vida a Jesus. Meu nome é fulano. E alguém vai logo responder a você, ou eu vou responder, e a gente vai pegar, ou vai passar o nosso contato, para que a gente possa te ajudar nesta caminhada. Se o Espírito Santo te convenceu, quebrantou o seu coração, não deixe para depois. O amanhã está muito incerto, nós precisamos de Deus agora. A decisão precisa ser agora, esse é o tempo. Sabe por quê? Porque se você não encontrou ninguém que fosse um exemplo de um cristão, talvez seja isso. A gente está precisando de você, para você se tornar esse exemplo para nós e para todos, para que Deus use sua vida também. Agora você, meu irmão, nós precisamos buscar ao Senhor diariamente.
Nós precisamos buscá-lo e pedir para Ele fazer com que a nossa vida seja assim. Ela seja uma referência para os outros conhecerem o Senhor, que Ele nos use, que Ele faça de você um instrumento poderoso, que Ele faça das suas palavras, do seu comportamento, das suas ideias, dos seus pensamentos, transforme isso em ações que venham abençoar vidas de tal maneira que o seu jeito, que a sua forma, que o seu amor, que a sua bondade possa chamar a atenção para o Evangelho. Chama a atenção para você e você desvia a atenção para o Senhor, porque é para a glória dEle e as pessoas precisam conhecê-lo como Senhor e Salvador. Vamos orar? Senhor Deus, se porventura alguém foi quebrantado pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor possa salvar esta pessoa, que o Senhor possa, Senhor Deus, libertá-la, perdoá-la, transformar a sua vida, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha completar esta palavra no coração de cada um, Senhor, de nós. Pedimos pelos nossos irmãos, restaura o ânimo, Senhor, a alegria da salvação, o desejo de viver uma vida que seja uma referência para os outros, Senhor Deus. Que assim como os nossos irmãos precisavam dar um testemunho que ia calar, Senhor, as calúnias que eles estavam sofrendo, que nós também possamos ter uma vida assim, que as pessoas fiquem envergonhadas de falar mal da gente, porque a gente está buscando ser íntegro, Senhor Deus. Ajude-nos, Senhor Deus. O desafio ainda é grande e a gente pede que o Senhor ainda ministre ao nosso coração sobre isso, para que nós possamos aprender de forma mais profunda, que o Teu Santo Espírito complete esta palavra e ministre ela ao nosso coração, para que haja transformação na nossa vida. É a nossa súplica em nome de Jesus. Bendito, eu desejo para você uma boa noite, um bom final de domingo, que você tenha um lanche aí especial com a sua família, que você tenha uma semana abençoada, que o Senhor continue cuidando e protegendo de vocês, que haja paz na sua família, que haja harmonia entre vocês, que haja respeito entre vocês e que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.